Sabe aquele indicador, o acumulado da agressão no Profit Chart? Né? Por que ele, às vezes, o acumulado da agressão pode estar indicando um sinal contrário do preço? Tá? Muitas vezes, sei lá, o preço está subindo e esse acumulado da agressão, ao invés de estar subindo também, corroborando com a direção do preço, ele está caindo. Tá? Isso especialmente entre mini contratos, acontece muito, sei lá, um mini índice subindo com o acumulado da agressão para cima e o índice padrão subindo também, mas com o acumulado da agressão para baixo. Tá? Por que isso ocorre? Tá? Se você tem curiosidade sobre esse tema, me acompanha aqui comigo até o final do vídeo, fica aqui comigo que eu vou te contar 3 principais motivos pelos quais isso pode acontecer. Vamos lá! Antes de tudo aqui, eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trading, às vezes falo de investimento também. Esse vídeo aqui é puramente sobre trading, tá? Vamos lá. Um disclaimer aqui, tá? Não sei se você sabe, mas fui eu que criei, na verdade, esse indicador acumulado da agressão no Profit Chart, 2014, 2015 mais ou menos, mas eu já vinha fazendo, montando esse indicador através de uma planilha que atualizava, com os dados, puxando os dados da Bloomberg, em 2008, 2009 mais ou menos. Foi lendo esse livro aqui, ó, High Frequency Trading, da Irene Aldrich, que, eu tive um insight numa das páginas lá, que ela citava isso, o order flow, o acúmulo do order flow. E eu falei, o que seria isso? Será que se eu somasse as agressões de compra e subtraísse das agressões de venda, a magnitude do lote agredido na compra, subtraído da magnitude do lote agredido na venda, será que é essa série que essa mulher está dizendo nesse livro do High Frequency? E aí eu peguei um cara na corretora na época, na Interfloat, que eu trabalhava, que manjava bastante de Excel, e a gente começou a trabalhar essas séries, a gente começou a identificar a agressão usando os dados da Bloomberg, identificar se aquele lote no Times and Trades era uma agressão de compra ou de venda, estou falando de 2008. E aí a gente criou uma série, começou a fazer isso em ações, que era mais fácil, e aí jogou para os mercados futuros, na época para os padrões, porque os minis não tinham liquidez, a liquidez era puramente no mercado futuro. E assim, eu fiquei abismado, com a quantidade de correlação, na verdade, de poder explicatório que o acumulado da agressão tinha com o preço. Assim, o preço subindo, geralmente você tinha um acumulado da agressão subindo também. E você tinha a magnitude, aquilo que começou a me dar uma sensibilidade muito grande de mercado, porque você tinha, diversas vezes, você conseguia relativizar movimentos. Às vezes o mercado estava subindo com um acumulado da agressão não tão positivo assim, com pouca agressão de compra. E às vezes ele estava subindo com muita agressão de compra. Isso relativizava, isso ia te dando muito mais sensibilidade para no movimento de alta com muita agressão de compra, você ficar esperto na venda e por aí vai. E alguns sinais também pontuais ele dava de entrada. Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo e depois pesquisando em artigos acadêmicos fui descobrindo que o acúmulo do order flow, ele era uma variável explicativa muito usada em modelos quants para high frequency. Bom, só para te dar aí um resumo da história aí. Vamos lá, por que então que apesar dele ser um ótimo indicador para dar sensibilidade de mercado, para te ajudar a ler mercado, por que às vezes ele parece que falha? O preço vai para um lado subindo e ele às vezes está caindo. São 3 principais motivos aqui, mas tem várias subdivisões dentro dos 3. Vamos lá. O primeiro motivo pelo qual às vezes você pode ter o indicador indo para um lado e o preço para o outro. Você pega, por exemplo, vamos lá, o motivo é aquele ativo que você está olhando, ele não é o leading, ele não é o que lidera, não é o que guia, o que sai na frente. Leading de liderança em inglês, ele não é o que puxa. Tá? E por que isso pode acontecer? Você pega, por exemplo, alguns exemplos aqui. O mais fácil de se entender é você ter o mini e o padrão, tá? do índice ou do dólar, por exemplo. No passado, você praticamente só tinha pessoa física no mini. E o fluxo real, o fluxo forte de institucional, entrava no padrão. Como você tem, as duas coisas são similares, se o padrão sobe e o mini não sobe, é possível arbitrar. Você vende 5 lotes do padrão, compra 25 do mini e ganha dinheiro com a diferença sem risco. Então, por conta dessa arbitragem, por conta do mecanismo da não arbitragem, de você não ganhar dinheiro do mercado, existe essa arbitragem. Então, o arbitrador, que na época, no passado era a pessoa física que fazia isso na mão, depois veio o robô a partir de 2007, com a entrada dos algoritmos pela Link, que depois virou UBS, você teve o robô arbitrando isso, mas antes era uma pessoa física, então abria essa possibilidade de arbitragem. O índice futuro saía na frente, por causa do fluxo real,
E o mini, na verdade, ele acompanhava, na verdade andava junto por conta dessa possibilidade de arbitragem. Tá? Então, quanto mais gente arbitrando, mais igualado fica o preço nos dois mercados. Com o tempo, a liquidez, especialmente depois da pandemia, em 2019, a liquidez foi migrando para o mini. Né? De alguma forma, você tem ainda um pouco, eu vou gravar vídeo sobre isso, um pouco de fluxo entrando no padrão também, pontualmente, mas tem uma liquidez muito forte nos mini contratos. Muitas vezes ele é o leading, ele é o ativo que sai na frente. O fluxo real pode estar entrando nele e arrastando o padrão por arbitragem. Tá? Quando você tem mais lote em cada nível de preço, né, no mini, por aí vai, e o fluxo está entrando nele, e aquele ativo é o leading, quando aquele ativo é o leading, o acumulado da agressão tende a dar sinais muito confiáveis, porque a agressão está ali, você tem muito lote passivo na tela, né, o fluxo real está entrando ali e por aí vai. E você pode ter o contrato padrão, tanto do dólar quanto do índice, com o acumulado da agressão não tendo sinais significativos com relação ao preço. Por quê? Porque ele está sendo arrastado, o fluxo está entrando no mini e ele está sendo arrastado por arbitragem. Então a contagem de agressão versus o que o preço anda, ela acaba ficando um pouco corrompida, perdida, né? Ou até errada, vamos dizer assim. Tá? Isso acontece também nas opções bastante. Quando você tem, sei lá, Petro, você tem Petro e Vale, que você tem as séries de opções mais líquidas. Você tem o papel, você tem Petro 3, você tem Petro 4 e você tem as séries de opções sobre Petro 4. E você tem muita operação possível entre as opções, muitas operações de volatilidade entre opções e o papel e por aí vai. Quando você tem muitas portas de entradas para o fluxo real ele pode entrar só em uma delas, só em uma opção, apesar de ser raro ultimamente, mas ele pode entrar tanto na Petro 3 quanto na Petro 4, ou ele pode entrar na DR de Petro lá fora. Você tem muita porta de entrada para o fluxo entrar no mesmo ativo, vamos dizer assim. Você tem 3 ações, que são as 2 no Brasil mais a DR. Você teria também, por ele ter muito peso, né, se o fluxo entra no índice, por Petro ter um preço muito, uma representatividade muito relevante no índice, né, às vezes o fluxo real entra no índice e pela arbitragem do índice com o padrão acaba arrastando o à vista também. Tá? E pode entrar fluxo nas opções, apesar de ser raro hoje em dia. Antigamente, né, você tinha essa porta de entrada também. Então, às vezes você está ali olhando o fluxo de Petro 4 e ela não é o leading, não é ela que está puxando. Às vezes é o índice que está puxando Petro, às vezes é Petro 3 que está puxando Petro 4, às vezes o fluxo está na DR, aí você não vai nem saber porque você não está olhando o fluxo lá fora, e às vezes é uma série de opção específica que está puxando aquilo. Só para te dar uma ideia desse motivo número 1, tá? Aquele ativo que você está olhando, ele não é o leading, não é ele que está puxando, porque o fluxo real não está entrando nele, está entrando num ativo similar a ele. Ou o caso do mini padrão, ou o caso de Petro, que tem opções e por aí vai, ou o caso de o índice está puxando uma ação representativa, né, no Ibov. Ok? Tá. Esse é o primeiro. O segundo motivo pelo qual você pode ter divergência entre o acumulado da agressão e preço. Isso é muito comum, né? Eu usava muito essa distinção entre mercados de fluxo e mercados de volatilidade. E basicamente quanto lote tem em cada nível de preço. Tá? Mercados de fluxo, o nome é meio confuso, mas são mercados em que tinha bastante lote, que costuma ter bastante lote em cada nível de preço. Tá? Em que para o mercado trocar de preço tem que ter um consumo de liquidez significativo em cada nível de preço. E significativo é quanto? O que uma pessoa física dificilmente tem bala para poder corroer aquilo. Pega um exemplo simples. Pega o padrão, o contrato padrão do índice. Em cada nível de preço vai ter 5 contratos, que é o mínimo que tem ali, né, de negociação. 5, 10 no máximo, na média. Tá? Mas pega no DI, pega no vencimento de taxa de juros, olha quantos contratos tem em cada nível de preço. Eu não estou nem levando em conta aqui o notional, que é o valor daquele contrato. Estou pegando só mesmo 5, 10, 15, 20 contratos, né, os múltiplos de 5 contratos, que é o que você negocia no padrão. No DI você tem ali, 50, 80, 100, às vezes 200 lotes, dependendo da série de DI, em cada nível de preço. É muito mais significativo e um contrato muito mais pesado. Uma pessoa física, se ela for no índice, ela vai lá e toma aqueles 5 contratos, ela acaba com a liquidez naquele nível de preço. No DI não, dificilmente. Você precisa de uma pessoa física muito grande para poder fazer aquilo. Tá? Nesses contratos que a gente chama de ativos de volatilidade, que tem poucos lotes em cada nível de preço,
naturalmente, é normal você ter indicações completamente, você não ter sensibilidade no acúmulo da agressão, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De coisas que eu já percebi ao longo do tempo. Não é a única forma, mas pega, por exemplo, um movimento possível. Eu vou dar numa opção ou num papel aqui para ficar mais fácil o entendimento. Pensa que aquele ativo foi do 1 para o 9. Estou falando na última casa, não importa se é 10,01 centavos ou R$2,01. Tá? Ele foi do 1 ao 9, ele andou 9 ticks, tá? Aquele ativo. Uma opção, um papel, não importa. Só que só tinha o mínimo de lote em cada nível de preço. Pensa ali no mini contrato para facilitar, vai. Só tinha um lote na venda 1, um lote na venda 2, um lote na venda 3, um lote na venda 4, até o 9. Do 1 ao 9, só tinha um lote na venda em cada nível de preço. E alguém foi lá e começou a consumir essa liquidez na venda. E foram tomando do vendedor, foi do 1 ao 9, deslocou 9 centavos o preço, tá, daquele ativo. O acumulado da agressão vai dar 10 positivo, porque 9 positivo, na verdade, foram 9 agressões, né? 1, 2, 3, uma em cada nível de preço, tá? Vai dar 9 contratos acumulados positivo e o preço subiu 9 pontos. De repente entra um doido pagando 30 contratos a 10, acima do último preço. E vem um cara e bate, e agride. É uma agressão de venda, porque foi o comprador que tomou a iniciativa de bater num cara que estava colocando uma ordem de compra. A agressão é de venda, a natureza da agressão é de venda. Se você for olhar o acumulado da agressão, ele vai estar, nesse processo inteiro, ele vai estar em -1. Porque do 1 ao 9, tá, ele foi tomando agressões de compra, então foi somando 1, 2, 3, 4, 5, até 9, 9 positivo. E aí teve uma agressão de venda de 10 contratos lá no 10, lá em cima. Tá? Pô, 10 negativo, porque foi uma agressão de venda. Com 9 positivo vai dar 1 negativo. E o preço subiu 10 ticks. Isso não quer dizer... Você fala, pô, mas o acumulado da agressão tá negativo, mas o preço subiu. Tá errado. Não tá errado, porque tem poucos lotes em cada nível de preço. De repente entra um lotão no nível de preço e aquele lotão ele é agredido na ponta contrária. E isso quer dizer pouco. Porque o que importa, essa agressão de venda lá, que bateram esse lote grande a 10, não significa necessariamente que o mercado vai cair, tá? Pode ser que sim, pode ser que esse cara, tem mais lote para vender e por aí vai. Mas se o próximo negócio sair a 11, a 12, né? Independente de ter agressão de compra ou de venda, se o cara tá piorando a oferta de compra, ele está piorando para levar, porque ele está pagando cada vez mais caro para levar o próximo lote dele, mesmo que o vendedor agrida, ou seja, que a agressão seja de venda, se o comprador está piorando a oferta a cada nível de preço, é esse cara que está mais forte, o preço está indo na direção dele, mesmo com a agressão indicando ponta contrária, porque tem pouco lote em cada nível de preço. Tá? E nesse caso, é uma dinâmica que o vendedor não está presente no book. Tá? E o vendedor não está presente no book, ele agride, ele pode agredir. Entra compra grande e o vendedor agride. Entra compra no preço para cima e o vendedor agride. Entra compra para cima e o vendedor agride. Esse segundo, né, o segundo problema, né, segundo motivo pelo qual pode dar divergência, então é o mercado ter estruturalmente pouco lote em cada nível de preço. Tá? Isso acontece muito nos contratos padrão hoje em dia, tanto do dólar quanto do índice, tá? E acontece muito em várias ações, tá? Antigamente contrato só futuro do índice, que isso acontecia naturalmente, hoje o dólar também tem acontecido no padrão, tá? Não todo dia, mas às vezes, e em qualquer ação ou opção que tem pouco lote cada nível de preço. Você pega a opção hoje, aquela at the money, que é aquela mais, a no dinheiro, a mais próxima, que o preço à vista está mais próximo do vencimento dela, do strike, que geralmente ela está entre 80 centavos e R$1, que antigamente era a que tinha mais lote, tá? Hoje ele é completamente... Não adianta olhar o acumulado da agressão nela, vai ter muito pouco lote cada nível de preço. Você vai perder a sensibilidade por conta disso, ele vai subir com poucas agressões, porque tem pouco vendedor na tela, de repente entra um cara pagando um lotão para cima, batem, o acumulado da agressão inverte, dá um sinal negativo, e o comprador continua piorando a oferta. Entendeu? Então, nesse tipo de ativo tem que tomar cuidado para olhar esse indicador. E o terceiro motivo, tá? Esse segundo que eu te falei é um pouco mais estrutural. Aquele ativo ele tem pouco lote cada nível de preço e ele é assim. O terceiro motivo pelo qual pode haver essa divergência, ele é mais pontual, ele pode variar, que é dinâmica de atuação pontual.
É o seguinte, você pega no pode ser no dólar mesmo e tal, por aí vai. No mercado, no mini, geralmente é o leading do intraday. Tá? É lá que o fluxo real está entrando, então você vai ver que a maior parte das vezes o acumulado da agressão e o preço estão andando na mesma direção. Mas pode ser que entre um cara precisando fazer um lote muito grande e ele vai mudar a forma de atuação, porque não cabe o que ele quer comprar, no caso, não tem vendedor suficiente cada nível de preço. Então, para ele conseguir levar aquele lotão, ele vai mudar a forma de atuação. O que ele pode fazer? Pensa que o mercado está 1 com 1,5 o spread. Tem, sei lá, 150 lotes na venda a 1,5. Ele vai lá e paga para dentro da fila, ele paga 2. Ele paga, sei lá, 300 lotes a 2. Ele vai consumir o que tinha na venda a 1,5 e vai ficar pagando o saldo, 150 lotes, a 2. O que vai acontecer? No acumulado da agressão, vai dar 150 positivo, só que se vier um cara e agredir a 2 o 150, né, vai dar um acumulado zerado. Porque 150 foi uma agressão de compra e 150 é uma agressão de venda e o preço está subindo. Então, se o cara for pagando lotão para dentro da fila, ou seja, ele está consumindo numa ordem única a liquidez de mais de um nível de preço, porque ele quer levar. Então ele está pagando aquele lote e está pagando um pouco mais para dentro da fila e largando o saldo para ser agredido, tá? Porque vai entrar arbitrador, porque o cara tirou o mercado de preço, ele tirou o mini de preço. Tá? Quando ele tira o mini de preço, parece que o mini está caro pontualmente. Então os caras batem o mini e compram o padrão. Tá? São dinâmicas de atuação pontual que acontecem às vezes em alguns ativos para caras que estão geralmente com um lotão muito grande e eles estão precisando comprar ou vender. Então eles estão pagando para dentro da fila. Esse é um exemplo. Outro que acontece bastante em ações é o cara atuar de forma passiva. Tá? O cara ele não está agredindo. Tá? Ele não, ele que tá, ele é o grande deslocador, é aquele player, acontece muito em ações. Ele que é o grande deslocador de preço, só que ele não está agredindo. Ele põe em ordem, cara, e ele espera ser agredido. André, mas pode ser que ele não agrida. Sim, mas ele vai piorando a oferta. Ele vai piorando a oferta. Então, piorar é pro cara que está comprando, a próxima ordem dele ele paga mais caro do que a anterior, a próxima mais caro que a anterior, a próxima mais caro que a anterior, mais caro que a anterior. E quando o cara está vendendo, ele vai vendendo cada vez, as ordens que ele vai colocando na venda, no book, são sempre piores, a preços piores, ele vai piorando o médio dele a cada ordem que ele envia para o mercado. E apesar dele não estar agredindo o mercado, só o fato dele estar piorando a oferta faz com que momentaneamente o mercado olhe e fala, caramba, esse cara está pagando lote cada vez mais alto, vamos bater nele. Então o mercado vai subindo com agressão de venda, porque o comprador, que é o cara que é o leading, está piorando a oferta. Então, é uma outra forma de, né, um outro exemplo de uma dinâmica pontual. É um cara que o ativo não é daquele jeito, mas é um player que por conta do saldo que ele precisa, do lote que ele precisa comprar, ou que ele precisa vender, ele muda a dinâmica de execução dele. Isso pode acontecer tanto em derivativo, dólar e índice DI, quanto em ações. Geralmente é mais comum isso em ações, mas também acontece em dólar e índice quando tem cara muito grande querendo fazer lote no mercado. Ele muda a forma de atuação, ou paga para dentro da fila, ou atua de forma passiva, tá? Sempre piorando a oferta. Eu sei que isso pode parecer um pouco pesado para quem não está acostumado até com os termos e com olhar para a tela, mas espero que você tenha entendido, tá? Um pouco do porquê que pode haver essa divergência. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui, é importante que o YouTube entenda que você gostou e ele espalha isso para mais pessoas também que possam se interessar. Tá? Comenta aqui embaixo se você já tinha percebido isso, dessa divergência, se você já sabia desses motivos pelo qual pode divergir também, e se você tiver alguma sugestão, né, para o próximo vídeo, não deixa, né, de escrever aqui embaixo também, que se ela for interessante e se eu souber falar, eu gravo também. Tá? Espero que você tenha gostado. Abraço, boa semana.